Olá, rapaziada, tá no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Logic Pro. O entrevistado de hoje é o artista plástico Homero Amazonas. Participação especial, Flávia Redman, que também é artista e é escritora e vai entrevistar o amigo. Bem-vindo, Homero! Bem-vindo ao Amazonsat, que é a cara e a voz da Amazônia. Olha, Adão, eu fico muito feliz por esse convite, tá? Depois de tanto tempo, sem lhe ver, e voltar direcionado no seu programa, isso para mim é um grande presente para mim. Eu também, Homero. A gente se conhece há tantos anos, né? Nós vamos falar sobre isso no decorrer da entrevista, sem dar muita ênfase, porque o artista aqui é você. Flavinha, bola no seu meio de campo. Olha, hoje é um prazer estar recebendo aqui, é muita honra estar com o artista plástico Homero Amazonas. E assim, o pessoal da nova geração pode ser que não conheça o Homero, então vamos começar a entrevista assim, com uma pergunta bem de praxe. Como é que você começou a sua carreira, Homero? Como é que despertou? Desde criança você já pintava? Como é que foi teu início? Assim? Teve influência da família? Alguém já pintou? Como é que foi? Olha, Adão e Flávia, eu sou de uma família tefeense, eu sou de Tefé. E em Tefé, a minha avó, de origem índia, peruana, então minha avó fazia todo tipo de tecelagem. E também, ela com argila, ela modelava tudo também. O meu pai, um saxofonista, formado pelos holandeses em Tefé. Um tio meu confeccionava cavaquinho, bandolim, violão. Então eu creio que eu já venho de uma origem muito forte na área da arte, né? Então eu, na época criança, eu ficava na praia riscando e a onda quando vinha limpava aquele desenho e aquilo cada vez despertava em mim de eu fazer um novo desenho. Eu creio que esse foi o início para que eu viesse a desenvolver e também aumentar a minha vontade direcionada à arte. Eu imagino, sabe, batendo a onda, entrando e desfazendo, né, das suas artes. Dava mais vontade, você chegava a ficar com raiva, e qual era o seu procedimento? Afastava mais, mas continuava pintando? Eu era garoto, né, criança, então aquilo ali era uma satisfação muito grande. Parece que depois, quando eu comecei a estudar mais, é que era quase uma professora apagando a lousa naquele desenho que não era mais para estar ali, né? Então, quando a onda levava aquele desenho, despertava em mim uma vontade maior de fazer outro desenho. E eu creio que esse início desse contato com a areia, fazendo formas, e a água apagando e tirando essa imagem, despertava em mim a vontade de desenhar mais, né? E aí foi quando minha avó, hoje falecida, então eu via ela pintar as cerâmicas que ela fazia, né? Modelava. E tudo isso eu creio que foi uma influência muito grande. E também uma das coisas muito fortes em Tefé, a luz, 9 horas da noite, ela ia embora. E quando a minha mãe me deu uma bola de cristal, um cristal, e as pessoas, amigas da minha mãe, diziam: olha, Inês, eu acho que o Homero deve ter algum problema, porque quando dava 6 horas eu ia para debaixo do porte, esperar a luz chegar e botar o prisma, para me ver o prisma através da bola de cristal, né? E as pessoas me olhavam e me viam eu colocando o prisma para a luz, né? E pensava que eu estava ficando meio louco, né? Assim, meio desenvolvido que, através do estudo hoje, que foram as cores primárias, secundárias, terciárias e outras, né? Através do prisma. E isso para mim também, essa formação do colorido, que quando eu tive na Universidade de Zurique, em 92, junto com o Noé Costa, né? Na exposição sobre a Europa, as pessoas que conheceram o meu trabalho, elas ficaram impressionadas com esse meu colorido. E foi quando elas perguntaram como eu tinha adquirido esse conhecimento das cores.
E eu falei sobre essa bola colorida que minha mãe deu em Tefé, que refletia o prisma através da lâmpada desse poste. Mas nesse momento já tinha feito esse contato com a Ivone, uma suíça alemã, que ia ter esse movimento na Europa, na universidade onde ela estudava, quer dizer, estudou, que ela já estava formada, sobre os 500 anos da resistência indígena na Europa. E era um convite para uma exposição minha individual. Mas você me conhece, nós sabemos que nós gostamos de pessoas. Aí foi quando eu chamei o Sérgio Girão e o Noé Costa. O Sérgio Girão não pôde ir por problema de saúde. E no caso só foi eu e o Noé. E fizemos essa amostra, né, na Universidade de Zurique, muito bem aceita. O Noé também com um colorido também bem amazônico, forte, né? Foi muito aceita essa exposição lá. E depois, em 2000, um contato que eu fiz com um galerista, um alemão, eu volto à Suíça em 2000 e faço uma exposição individual na Galeria de Arte, com Dirk Hering, um alemão fotógrafo e formado em jornalismo. E lá eu encontro uma paulista, e eu faço contato. Nesse contato ela me convida para 2006 para uma exposição na Union. A Union é um centro brasileiro de arte em Basileia. E aí eu convido, nessa exposição eu convido pessoas, também era uma individual, mas eu vendo aquela dificuldade para amigos, e eu batalhei e levei comigo Noé Costa de novo, Paulo Oliveça, Noleto e Nonato Cruz. Caramba! Ano passado, de novo, tive um convite, fui expor na Espanha, em Galícia, e também era uma exposição também que convidei mais 3 artistas comigo nessa exposição agora, na Galícia, dentro de um castelo que é conexão com a Universidade de Galícia. Olha, terminou o nosso primeiro bloco. É tanto assunto, eu estou tão surpreso de saber que você evoluiu, né, que a sua arte ultrapassou a barreira. Nós vamos um pequeno intervalo comercial, Homero, e a gente volta já já. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Vacinação contra a Covid-19 avança no Amazonas. Mais de 2 milhões de doses já foram aplicadas na capital e no interior. Governo volta a distribuir material escolar e fardamento. 450 mil alunos serão beneficiados em todo o estado. E os professores vão receber materiais de expediente. Base Arpão já deu 91 milhões de reais de prejuízo ao crime organizado. Ao todo, foram apreendidas 4 toneladas de drogas, 41 toneladas de pescado, 5 toneladas de minério, 73 armas de fogo, 26 embarcações, além de 180 prisões em flagrante. Hospital João Lúcio recebe novas melhorias. Foram entregues uma enfermaria, uma subestação de energia e uma estação de tratamento de efluentes. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o artista Homero Amazonas, artista plástico, Flavinha. Vou deixar o meio de campo com você agora, porque senão eu vou ficar perguntando para o meu amigo Homero Amazonas o tempo todo. Tire as suas curiosidades e mostre para o Brasil ver. Vamos lá. O nosso bate-papo está super interessante. Eu gostei muito da história, de como o Homero iniciou, né, na pintura, e até aquela curiosidade da mãe dele que deu um presente, ele ficava olhando as cores e despertou mais essa questão das artes, né, dentro dele. E aí, sobre a exposição que você fez, você foi algumas vezes, né, para a Suíça, para a Europa, não foi somente na Suíça, algumas vezes você foi para a Europa. E como é que as pessoas recebiam
essa arte que você falou que era muito colorida, muito cheia de cores, e você levava um tema amazônico. As pessoas já, à primeira vista, assim, vê a tua arte, vê o tema amazônico, vê o índio, vê a cultura amazônica na tela. Como é que as pessoas se sentiam assim? O que você percebia? Elas ficavam assustadas, elas tinham curiosidade, elas queriam ter um maior contato? Como é que você percebia isso? Flávia, um dos pintores que eu gosto muito, para mim não tem outro, é o Pablo Ruiz Picasso. E eu agradeço tanto que agora eu visitei a casa Pablo Picasso na Espanha, em La Coruña. Eu estive no estúdio dele, tá? Na residência onde ele viveu, o Pablo. Então, esse concurso que a Telamazon, em 86, 87, ela inicia aqui no estado do Amazonas, para a capa da Telamazon, eu ganhei esse concurso a nível nacional, com um tema que até hoje as pessoas lá fora adquirem de mim, que é o cultura indígena. É um tema que eu resumo toda aquela infância que eu passei em Tefé com minha avó, fazendo roça, ela fazendo farinha, extraindo o tucupi, o tipiti, o paneiro, as cerâmicas. Essa exposição que eu fiz, todas essas exposições com esse tema, cultura indígena, chamava muita atenção porque eu uso o cubismo dentro do surrealismo, né? E um pouco também dessa nossa lenda amazônica. Mas o que enfatiza mais dentro do meu trabalho é a maneira de eu usar a arte para denunciar a devastação, a destruição da Amazônia. Eu simbolizo através de um tronco de árvore abatido, né? Totalmente com o céu totalmente vermelho, mostrando a devastação e pós a devastação, com a devastação, o aquecimento. E dentro desse primeiro trabalho da Telamazon, eu fiz um poema. Por isso que eu quero falar, nas exposições todas, esse meu quadro chama muita atenção, porque eu creio que é até um estilo, eu estilizei um estilo amazônico regional nosso, dentro dessa proposta da devastação. Então, quando eu estava expondo essa exposição em Zurique, na Suíça, na hora a pessoa pediu que eu falasse sobre esse poema. E nesse poema eu falo assim, ó, e o índio pedindo, implorando, não me mate, eu lhe peço, e nem possua a minha mulher. Enquanto eles gritam, corram, corram, eu grito, morram, morram. Mas eu sou índio, quem é você? Quando eu termino de falar que eu sou índio, quem é você? O reitor da universidade, um alemão, ele estava do meu lado nesse momento. E ele, com o ouvido, com a tradução, ele fica vermelho. E a pessoa que estava comigo do lado, o intérprete, diz, Homero, olha o que tu fizeste com o reitor. Eu disse, eu não fiz nada, só falei do meu poema. Não, é porque quando tu diz que tu és o índio, e quem é você? Aí eu falo sobre o Brasil, né? O Brasil já tinha índio. E ninguém pediu para se apresentar. Naquele momento eu estava me apresentando. Eu sou o índio, quem é você? Se é um italiano, um alemão, um espanhol, um português, né? E ficou essa situação. Passando uma semana dentro da universidade, eu me encontro com eles. E para minha surpresa, ele diz que o reitor queria falar comigo. Foi quando ele entendeu a minha expressão sobre o meu poema e ele achou bonito, sabe? E ele, já naquele momento, acho que ele treinou, porque ele não falava português, eu creio, e ele falando, eu sou o índio, quem é você? Eu sou o índio, dentro da universidade. Então, depois com isso, os alunos dentro da universidade, eu passava, eles falavam para mim, eu sou o índio, quem é você? Entendeu? Então, quer dizer, ficou uma coisa muito boa. E outra também, dentro desse trabalho, desse surrealismo e o cubismo, eu mostro o simbolismo. Então, era quando eu mostrava
ela pediu que eu fosse falar sobre o quadro. Olha, aqui é um tronco de árvore, desse tronco de árvore você vê um desenho que é o meio de transporte do índio, a canoa. Aqui a macaxeira, a mandioca. Essa cerâmica com esse amarelo simboliza o tucupi, que é exprimido de tudo isso, e aqui a farinha feita disso. Tudo feito isso na lembrança da minha avó. E aqui esses traçados que as pessoas na época diziam que eram grafismo, só que eu estudando eu vi que eu definia como orlatos lineares da tribo ticuna, tucano e da tribo saterê, né? Então, quer dizer, toda essa junção que eu fiz dentro dessa pintura, né, juntando o cubismo, o surrealismo e também esse lado do simbolismo, atraía muito eles. Isso para eles, na época, em 92, era algo novo. E te digo, Adão, eu não gosto às vezes de falar isso, mas eu tenho que falar. Na universidade, em Zurique, todos esses lugares que eu tive fora do país, foi onde eu me senti admirado, como eu gostaria de ser admirado. Como esse pintor, o Homero Amazonas, lá eles só me chamam Homero Amazonas de Oliveira, que é o meu nome completo, né? Quando eu coloquei artisticamente Homero Amazonas, mas é próprio. Então, eles me admiravam tanto. E na universidade, grandes artistas antigos, de uma cidade de Solotur, que era uma cidade de arte, muitas escolas de arte que eu estive lá, participei com a sogra do Noé Costa, Úrsula Maia, uma grande pintora expressionista alemão. Eu estive com ela nessa escola. Então, eles falando sobre a maneira de como eu colocava uma cor quente contrastando com a outra e transformava isso tudo em uma harmonia que eles pensavam que eram só cores frias. E quando eles olhavam aquelas cores quentes uma com a outra, eles se impressionaram e me chamavam de um grande colorista. E eles achavam que era muito difícil fazer tudo aquilo. Mas todo mundo sabe agora o porquê de eu chegar a tudo isso. Muito legal. Muito legal. Homero, mais uma vez voou a nossa entrevista. Faltou espaço, né, Flavinha? Faltou espaço. Então, mais um intervalo comercial e a gente volta já já. Voltamos com o Papo Solto no terceiro bloco do nosso programa. E Adão, você viu que Homero tem muita história para contar, não é? Agora, Homero, muita coisa. Homero, você que já esteve na Europa fazendo várias exposições aí, você acha, vou te fazer uma pergunta bem capciosa, você acha que fora do Brasil o artista é mais valorizado do que aqui dentro no Brasil? Olha, Flávia, eu não sei nem como explicar essa maneira de ser valorizado ou não, né? Eu creio que o nosso país, as pessoas que valorizam um artista, principalmente a pintura, são pessoas que não têm condição de comprar uma obra de arte, né? De adquirir uma obra de arte. Eu acho que dentro dessa expressão, dessa maneira nossa, que a gente, eu acho que até se confunde em relatar dessa maneira de ser uma admiração mais fora na Europa ou aqui, sabe? Porque o que eu vejo que as pessoas aqui em Manaus, elas admiram. Aqui na galeria onde eu estou expondo aqui, as pessoas passam, admiram mesmo. Eu, como sou uma pessoa do interior e conservo isso, eu tenho essa maneira simples de chegar e abordar e perguntar. Muitas delas falam isso, né? O não poder de aquisição, né? De uma obra, né? De uma obra mesmo. Porque tem artistas aqui em Manaus que eu acho que até desvalorizam isso. E isso faz com que as pessoas ficam, sabe, confusas se é uma obra mesmo ou não. Por quê? Porque tem pessoas que não se interessam de comprar um material que é caro, que é difícil,
Mas o artista, ele procura o melhor material para ele trabalhar. Uma tinta boa, pincéis, a tela, certo? Então, eu acho que isso confunde um pouco as pessoas quando a gente faz um trabalho com materiais bons e bota um preço para que essas pessoas possam adquirir a obra. Elas confundem, às vezes, com aquele trabalho que elas vêem lá fora, nas ruas e coisa assim. Não sou contra. Todas as pessoas usam o tipo de arte ou qualquer trabalho dentro da sua necessidade, dentro daquilo que elas podem adquirir algo para repor a sua necessidade, que é o dinheiro, né? Então, isso confunde muito as pessoas. Eu vou dizer uma coisa, o regionalismo, através das nossas garças mal pintadas por pessoas que só pensavam no dinheiro. Quando alguém chegava e dizia assim, olha, eu quero um regional. Ah, o senhor quer que eu pinte uma... Não, garça não. Eu digo, pois a garça é a representação da coisa mais linda que nós temos. De você observar uma garça toda branca, o voo, a leveza da garça, sabe? Então, pessoas que pintavam só pensando em dinheiro, não tinham essa sensibilidade de ver a beleza do voo de uma garça e transmitir através da pintura da garça essa beleza artística, entendeu? Essa arte linda que é a garça. Então, Flávio, tem muito dessas situações aqui no estado do Amazonas. Eu falo sempre aqui, quando vem pessoas de fora, Manaus era, para ser bem representativo, nem Veneza chegaria aos pés de Manaus. Já pensou a gente, dentro do nosso carro, descer para tomar banho do Igarapé, comer um jaraqui assado no fogo, na brasa ali, né? Tudo isso, né? Eu vivi isso. As pessoas novas hoje quase não lembram sobre isso. Não lembro. Mas Manaus foi tudo isso, Flávia e Arão. Homero, é tanta coisa que um programa de televisão não dá para mostrar tantas coisas maravilhosas que você fez e continua fazendo pela cultura do estado do Amazonas. Então, o Papo Solto está chegando ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a sua presença. Nós teremos novas oportunidades, mostraremos novos trabalhos de vocês. Sei que você teve outras participações com Noé aqui em Manaus, também com o apoio do governo do estado do Amazonas. Flavinha, obrigado para vocês. Homero, obrigado. E você pode mandar o seu toque final, Homero e Flavinha. E vamos, que este é o Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Eu quero aqui, sobre essa exposição que nós fizemos no pátio, uma colaboração da Secretaria de Cultura, com participação de 18 artistas, uma homenagem, uma grande pintora nossa, artista, né? Azuazo, participação de grandes artistas nossos aqui. Desejar muita saúde, muita paz, que possamos nos reencontrar de novo, viu? Gostei muito de conhecer. Então, Adão, eu creio que, como você falou, tem muita coisa para a gente dar continuidade, eu fico à sua disposição. Quero agradecer principalmente a Deus, a minha família e pessoas como você, Adão, como a Flávia também, que fazem parte para que nós possamos divulgar aquilo que a gente faz com tanto amor e carinho, com tanta dificuldade, mas tem a superação. Tá? Eu agradeço e fico à disposição de todos. Adão, também agradeço hoje mais um Papo Solto. Homero, foi um prazer ter você aqui, conhecer um pouco mais da sua história, que é um grande artista e inspiração para as novas gerações. Muito obrigada e teremos mais contar por aí. Isso aí. Então, aqui no nosso telão, as obras de Homero Amazonas, os nossos artistas e com um fundo musical dos nossos cantores da Amazônia. Vamos lá, Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.